Os socialistas portugueses conseguiram levar ao parlamento, a Constituinte, o seu primeiro deputado. Conseguiram-no, mas sem grande esforço. Por uma espécie de bamburrio ou de favor. Saiu-lhes a sorte grande por aproximação. Somados todos os votos obtidos nos vários círculos onde apresentaram candidatos, o total foi de 3.308. Nenhum candidato foi eleito, nem mesmo pela minoria, com a representação proporcional posta em vigor pela República. Apesar disso, aquela cifra encheu de contentamento os nossos bons socialistas parlamentares, no dizer dos seus jornais, causou irritação e desespero à imprensa republicana, que por esse motivo guardara silêncio sobre a votação. E então parece que foi mesmo de propósito. Um dos republicanos eleitos pelo Porto foi pelo governo provisório incompatível com a função legislativa, e deixou assim uma vaga, que a comissão de apuramento declarou tranquilamente pertencer a um candidato socialista. E eis aí como o governo republicano respondeu com fina ironia às suposições, dando-lhes os prazeres de uma primeira vitória fácil e presenteando-os com o que se pode bem chamar uma entrada de favor no teatro da representação nacional. Se eles depois não souberem corresponder à gentileza, é porque são dotados de muito mau coração. A questão é entrar, e o que custa é o primeiro passo. O resto virá de si. E quando se entra assim por tão largo e cômodo acesso, não admira que o caminho depois seja todo atapetado de rosas. Ademais, os socialistas democráticos portugueses já não estão nos primeiros tempos, em que se começava a enveredar para o parlamento sob ingênuos ou manhosos pretextos de propaganda ruidosa. Os nossos sociais-democratas entram já maduros, e aqueles ilusórios tempos vão longe. Depois, veio a experiência e disse tanta coisa que alguns tinham previsto. Por que não aproveitar as eleições e o parlamento, ao menos para naquelas gritar à massa eleitoral as nossas reivindicações e clamar neste? A face aterrada dos representantes burgueses, a cólera tempestuosa das nossas revoltas, com larga retumbância pelo mundo, e eis os fogosos propagandistas ante a massa eleitoral. Era uma classe unida por um grande interesse comum? Era ao menos uma legião agrupada em torno de uma vasta e forte ideia? Nada disso. Tratava-se de uma amálgama discorde de descontentes por motivos diversos e com bem diversos pequenos interesses e fins, de lojistas, taberneiros, pequenos proprietários, empregados, funcionários, operários. Como falar-lhes? Fazer a crítica da propriedade privada, da pátria, do exército? Falar-lhes de revolução social, de socialização, de expropriação revolucionária? Credo! Qualquer programa nítido, qualquer afirmação revolucionária dispersaria aquela gente, afugentaria os melhores. Ali estavam os pequenos burgueses, a maior força eleitoral, pela sua instrução e pela sua relativa independência econômica. Era preciso lisonjeá-los, falar-lhes nos seus interesses, esconderem sua honra ao mais rubro do programa. São meio patriotas, e as suas aspirações reduzem-se a certas reformas democráticas, tributárias, aduaneiras, locais. Prometa-se disso. Junta-se número com vagas afirmações liberais e ribombantes, sobre as quais todo o mundo está de acordo. E aceitam-se concursos duvidosos, fecham-se os olhos sobre contingentes comprometedores, levam-se a cabo combinações e intrigas, executam-se manobras. A questão é entrar, depois. Depois, era o parlamento. Não já a oficina, entre companheiros, a rua, entre revolucionários, o meio em que se ganha calor e ânimo, sob o incitamento e a vigilância direta de todos, e onde as tentações de suborno são tão grosseiras que só apanham os predispostos, os pequenos ambiciosos e alguns inutilizados pela miséria. Era um ambiente burguês, requintado, acariciador, traiçoeiro, corrompido, uma assembleia de desesperante incompetência, impotente e de má vontade. E vieram as manobras escuras, os compromissos e combinações, os escândalos, os amansamentos, uns recolheram as suas iras, outros desertaram a causa, outros fizeram-se ministros e não foram dos mais doces. E foi o partido organizado só com o fim eleitoral, gastando nisso rios de dinheiro e de energias e descurando o resto. E foi o trabalho parlamentar, a obra legislativa, vã e inerte, chamando todas as atenções, concentrando todas as energias, resumindo todas as lutas. E foi a necessidade de refazer o caminho perdido, proclamando o movimento operário laboriosamente a sua independência, constituindo-se no partido uma facção para lutar,
com proveito escasso, pelo remoçamento e revigoramento do socialismo contra a mania e marasmo eleitorais. E foi a invasão do partido por um bando de intelectuais, de profissionais da política, do jornalismo e das profissões liberais, todos tarados de burguesismo nos hábitos e nas ideias, que vieram, não como propagandistas sinceros e desinteressados, mas como aventureiros ambiciosos, buscar popularidade e precipitar a queda do socialismo eleitoral e parlamentar, dando-lhe o programa de um partido burguês radical. Radical? Que digo eu? Não é preciso tanto. Monarquias e repúblicas fazem a porfia e legislação operária, e até ministros liberais e conservadores são dela corifeus. Para isso não precisam os socialistas de ir ao parlamento. Assim, a Constituinte Portuguesa tem 6 dias, e já em 2 sessões consecutivas foram apresentados vários projetos e propostas de proteção ao operário, na ausência do único deputado socialista. Lisboa, 25 de junho de 1911.